Olá, eu sou a professora Inaya Rosa. Hoje vamos à nossa aula de História. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Nossa aula hoje é sobre os modos de vida na cidade e no campo. A vida na cidade. As cidades evoluem com o passar do tempo. Nós vamos conhecer como eram alguns lugares de Campo Grande antigamente e nos dias de hoje. Antigamente, as ruas não tinham asfalto, as pessoas circulavam mais a pé, de charrete, a cavalo, isso muito antigamente. Os mercados eram conhecidos como mercearias, vendas, quitandas, as farmácias chamadas de boticas. O leiteiro entregava o leite na porta da casa das pessoas. Hoje, isso tudo mudou, não é? Com o passar do tempo, as coisas vão evoluindo, vão mudando e tudo vai ficando diferente. As ruas já têm asfalto, a maioria delas, né? Alguns bairros ainda não tem, mas com o tempo vai chegando lá. As pessoas circulam de carro, bicicleta, ônibus, moto, sempre, geralmente, um meio de transporte. Voam de avião, né? Olha só que diferente. Naquele tempo lá de antigamente não existia o avião. Hoje já existe o avião. Existem os hipermercados. São aqueles supermercados enormes, grandes, né? Existem os shoppings, que são os lugares onde tem várias lojas todas juntas. Então, com o tempo, tudo isso foi evoluindo. Campo Grande, antigamente. Vamos conhecer alguns lugares de Campo Grande, como eram antigamente? São só alguns lugares, tá? Aqui, a Pro trouxe para vocês o Shopping Campo Grande. Olha só, essa foto foi tirada em 1989. Olha só como era a estrutura ali do Shopping Campo Grande nessa época. Foi bem no início, quando tudo começou, né? Os lojistas nessa época enfrentavam até poeira para chegar para trabalhar, porque estava tudo em obra, tudo em construção, era longe, o acesso era mais difícil, né? Olha só como que as coisas mudam. Esse aqui é o estádio chamado Belmar Fidalgo, né? Um parque conhecido como Belmar Fidalgo. Ele fica próximo à prefeitura, certo? Próximo também à Escola Municipal Arlindo Lima. Ok? Essa foto foi tirada em 1970. Dá para a gente perceber que em volta, olha só, nem haviam muitos prédios, né? Não haviam muitas moradias ali em volta. O local era bem limpo, era mais só a quadra de esportes, era bem mais tranquilo ali na região. Depois nós vamos ver a evolução desse local, como que ficou. E aqui a antiga rodoviária de Campo Grande. Essa rodoviária, muitos de vocês, dependendo da idade, nem chegou a conhecer, né? Essa foto aí da antiga rodoviária foi quando ela foi inaugurada, quando ela ainda, olha lá, ela ainda estava sendo construída. A foto foi tirada em 1973. Muitos anos atrás, nem a Pro aqui havia nascido ainda, né? Então, essa foto é bem antiga. Agora, nós vamos ver esses lugares hoje, como que eles estão com a evolução do tempo, né? Com o passar da história, com a evolução da tecnologia, como que isso foi ficando com o decorrer dos anos. Agora vamos ver os mesmos lugares. Será que eles evoluem ou não? Ficam da mesma forma, né? Olha lá o Shopping Campo Grande. Essa foto foi tirada em 2018. Olha só como que ele está agora. É bem diferente. Todo o seu entorno é asfaltado,
As lojas já estão bem mais modernas, tudo lá dentro já é muito mais bonito, já tudo mais pronto, tudo mais tecnológico. Então, tudo à sua volta. Olha quantos prédios surgiram já em volta do Shopping Campo Grande, né, no decorrer desses anos. Então, muita evolução aconteceu aí. Olha só o Belmar Fidalgo. Olha a diferença de 1970 para 2018. Essa foto foi tirada em 2018. A gente já não consegue mais nem enxergar quase o Belmar Fidalgo, de tantos prédios que surgiram no seu entorno, né? Então, com a evolução, com a chegada de mais pessoas no local, para mais moradores, mais lojas, mais comércio, tudo foi sendo construído à sua volta. O Belmar Fidalgo ainda continua lá, no mesmo lugar, mas tudo isso foi surgindo no seu entorno. E a antiga rodoviária, atualmente, também essa foto tirada em 2018, né? O prédio ainda existe, mas hoje já não funciona mais lá a rodoviária, né? Nós já temos um novo local aonde é situada a rodoviária de Campo Grande. Mas o prédio da antiga rodoviária ainda está localizado no mesmo lugar, né? Ainda existem ali alguns comerciantes, algumas coisas que ainda se movimentam ali naquele lugar, mas não tem mais a mesma estrutura que tinha há um tempo atrás, certo? Então essa hoje é a foto da nossa antiga rodoviária de Campo Grande. E a vida no campo, ontem e hoje, será que é a mesma? Será que a vida no campo também evolui? Ou ela fica da mesma forma? Ou ela há 30, 40, 50 anos atrás é a mesma de hoje? Como será que funciona? A vida no campo sempre teve muitos desafios. Antigamente, o homem do campo trabalhava com equipamentos rudimentares. O que é isso, rudimentares? São equipamentos mais manuais, são aqueles mais difíceis de serem trabalhados, são aqueles que o homem usava mais a força no seu trabalho, né? Não havia tecnologia, não havia os equipamentos que facilitavam a vida do trabalhador no campo. As casas eram mais simples, a dificuldade de construí-las era maior. Não existia energia elétrica, muito menos a internet, né? Ela não chegava no campo. Hoje, as coisas vêm mudando cada vez mais, vêm evoluindo cada vez mais. Os equipamentos de trabalho já são mais tecnológicos, né? As máquinas vêm avançando cada vez mais, ajudando cada vez mais o trabalhador do campo, né? As pessoas que trabalham no campo, que lidam com a agricultura, que mexem com a terra, que lidam com os animais, com o gado, cada vez mais vão evoluindo. As casas são de alvenaria. Alvenaria, o que é alvenaria, É aquela casa que é de material, de tijolo, cimento, certo? E a energia elétrica também já chegou, né, há um tempo no campo, e a internet, né? Hoje já podemos ter acesso à internet no campo. Então, muita evolução vem acontecendo também na vida do campo, na zona rural. Não é só na cidade que as coisas evoluem, no campo também isso acontece. Olha só essa imagem do campo antigamente. Essa é uma foto tirada há um tempo, num tempo onde o trabalho era mais rudimentar, era manual, as pessoas trabalhavam mais com a força do braço, era feito mais nas mãos, certo? O equipamento era as mãos e as ferramentas, ok? E hoje a tecnologia, olha só, as máquinas, os tratores, as colheitadeiras e muitas outras tecnologias que vêm sendo usadas cada vez mais no campo, ok? E para finalizar a nossa aula, eu trouxe para vocês alguns lugares da nossa cidade que evoluíram com o decorrer do tempo, como elas eram antigamente e como estão hoje em dia, para vocês visualizarem a diferença dos lugares, para vocês verem
como que as coisas mudam com o decorrer do tempo, principalmente as crianças que hoje só conhecem os lugares atuais, né? Às vezes a mamãe, a vovó, o vovô já vão se lembrar quando virem as imagens mais antigas, mas vocês que são crianças vão conhecer só as imagens atuais e quando virem as antigas vão falar: nossa, eu nem imaginava que as coisas eram assim. Então, vamos ver um pouco dessa evolução. Olha lá, Avenida Afonso Pena, olha como ela era antigamente e como ela é hoje. Olha a evolução. Prestem atenção no carro, olha como era o carro antigamente e como ele agora são os carros de hoje, não é? Então dá para a gente perceber a constante evolução do tempo. Olha lá, na imagem antiga a gente não vê prédios, a gente vê poucas casas, né? Então a gente vê uma evolução muito grande nessa imagem. A rua 14 de julho. A Pro ainda trouxe a imagem já que já está revitalizada, então tem uma grande diferença, né? A rua 14 de julho de antigamente, olha lá, tem pessoas a cavalo, a rua não é asfaltada, né? Então a gente vê uma diferença muito grande entre o passado e o presente. O Mercadão Municipal. O Mercadão Municipal, nessa foto, ele ainda estava até em construção, né? Então a gente percebe a diferença dele no passado e atualmente, a sua evolução do prédio quando ainda estava em construção e do prédio atualmente, como está hoje. Essa é a imagem da Praça Ari Coelho. Olha só como que ela era antigamente e como ela é hoje. Até o chafariz, né, era diferente. Não havia esse espaço que é calçado, não havia a lâmpada, dá para a gente ver que era diferente. A foto é em branco e preto, tanto que todas as fotos que são antigas, elas são em branco e preto, porque não havia o colorido, né? Então, dá para a gente perceber a grande diferença. Olha lá os prédios, ali dá para a gente ver na foto atual que tem prédios atrás, na foto antiga não tem. Então, olha só, essa daí dá para a gente perceber já a evolução do tempo. O Córrego Segredo, né? O Córrego Segredo hoje, como ele está, né? E como ele era lá, logo quando ele começou a existir lá no seu início, né? Olha só, em volta não havia o asfalto, né? Ele ainda não era circular. Em volta dele, ele não havia essas plantas, todas as flores, não havia... Era tudo muito no começo, olha lá, as árvores ainda estavam sendo plantadas, dá para a gente perceber que está tudo muito no início, né? Aqui, Avenida Fernando Corrêa da Costa. Olha só a diferença da Avenida Fernando Corrêa da Costa de antes, né, de antigamente para hoje. Olha como eram os prédios ali, tudo muito antigo. Ali na Avenida Fernando Corrêa da Costa havia também o córrego, né, que hoje ele já foi coberto pelo asfalto para evitar enchentes, alguns problemas com relação a essas questões de pavimentação, questões de infraestrutura da cidade. Então, essa foto dá para a gente ver bem a diferença de como ela era antes e como ela ficou agora. Olha a melhoria que foi feita, tudo que foi feito para transformar, para melhorar a cidade, para ficar cada vez mais evoluída, cada vez melhor para todos nós que moramos aqui. A estação ferroviária, antigamente e hoje. Olha só que interessante. Na estação ferroviária, olha só, as charretes estão estacionadas aguardando os passageiros que iam chegar de trem, né? Então não havia carros ali, os táxis, alguém aguardando para a chegada dos passageiros. Eram charretes. Legal, né? Então as pessoas chegavam de viagem, subiam nas charretes e iam até onde o local que deveriam se destinar, certo? É muito interessante essa evolução do tempo. Então, era isso que eu tinha
para mostrar para vocês na evolução do nosso tempo, da história do campo, da cidade, tudo aquilo que vai evoluindo, que vai mudando, que vai transformando com o tempo na nossa história, certo? Nada fica do mesmo jeito com relação ao tempo, nada fica da mesma forma, tudo vai mudando e ainda bem que sempre, né, da melhor forma, vai mudando para melhor, vai se adaptando, vai ficando de um jeito que a gente possa cada vez mais estar crescendo, a cidade vai crescendo, as pessoas vão evoluindo, as coisas vão ficando cada vez melhor para todos que aqui moram, para todos que aqui chegam, para todos que aqui vivem, tanto no campo quanto na cidade, né? Então, eu adorei estar com vocês, até uma próxima e um beijo da Pro Inayá.